Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tá? Ainda tem unha, ainda tem cabelo aí, né? Chegando a nossa prova, semana de revisão já aqui, né? Domingo a nossa primeira prova. Você que tá com a gente, cadete, tá? Aluno oficial do bombeiro. Domingo, se Deus quiser, você confirma e garante a sua primeira fase aí, né? Da nossa aprovação, tá beleza? Vamos lá, semana de longa, lembrando lá que a gente vai dar aqueles bizuzinhos que certamente vão estar na nossa prova. E olha lá, já vou te convidar. Durante essa semana, fica acompanhando que certamente nós vamos ter aqui, ó, notícias super especiais, aqueles bizuzinhos, tá? Que é para você não sair ali, não ir para a prova desprevenido. Vamos lá, semana de longa, aqueles bizuzinhos aqui para você. O que é que vai vir na nossa prova? A nossa prova vai estar assim, ó, são 15 questões. Certamente nós vamos ter 2 textos. Temos uma parte que é a interpretação de texto, bater no olho, leitura, compreensão, interpretação de texto, e aquelas outras questões que nós chamamos que são gramaticais, que vão estar lá. Dentre elas, nós vamos ter a nossa o quê? Pontuação, beleza? Pontuação é uma questãozinha que certamente vai estar conosco. Quem é que ele vai cobrar? Certamente o emprego da vírgula. Vírgula deve estar lá pra gente, tá? Vem lá comigo. Falou em pontuação, eu tenho que lembrar da seguinte situação aqui, ó. Quem é que eu lembro de pontuação? Eu tenho estruturas, que é o quê? O nosso sujeito, beleza? O nosso verbo. O nosso complemento verbal, beleza? Vem lá, o nosso complemento verbal. O nosso complemento verbal e o nosso adjunto. E o nosso o quê? Adjunto, que é o nosso o quê? Adjunto adverbial. Adjunto o quê? Adverbial. Pronto, filé aqui pra gente. Adjunto adverbial. Qual o macete? Lembra do macete? S, V, vem lá, criança. C, esse daqui, A. Qual o macete que nós temos? Sou vascaíno com amor. Não te esquece desse macete. Silvio, mas eu torço pro inimigo, não vai dar certo. Vai ter que lembrar do Vasco aqui, ó. Sou vascaíno com amor. O que é que eu tenho que lembrar aqui, ó, sem delongas? Quando nós tivermos sujeito, verbo, complemento e o nosso adjunto adverbial, eu tenho que lembrar a seguinte situação lá. É assim que vai aparecer para ti, ó. Eu não posso separar o sujeito da sua forma verbal. Quando nós falarmos separar, é colocar o quê? Uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Se houver uma vírgula, já tira, tá errado. Eu não posso separar o quê? O verbo do seu complemento. Lembra que complemento verbal, gente, complemento verbal é o quê? Objeto direto e objeto indireto. Se for complemento nominal, lembra, tá na reta final aqui. Se for complemento nominal, eu também não separo do nome, isso daqui é lógico. Eu estou colocando o verbo como os complementos aqui, o verbo transitivo, mas se houver verbo de ligação, segue a mesma lógica. Não vai errar uma questãozinha dessa aqui. Se o nosso adjunto adverbial estiver na posição final, tu lembra, essa vírgula aqui é o quê? Facultativa. Ela é facultativa, tá? Ela é facultativa. Se o adjunto adverbial, tá? Deslocado. Se o adjunto adverbial estiver o quê? Deslocado, tá? Até 2 palavras, até 2 vocábulos, até 2 palavras, tá? Até 2 palavras, vem lá comigo, até 2 palavras. A vírgula é facultativa, tá? Facultativa, se ele estiver deslocado. Facultativa. Vem lá, tranquilo, facultativa. Tá? 2 ou mais. 3 ou mais palavras. 3 ou mais. Adjunto adverbial deslocado até 2 palavras é facultativa. 3 ou mais. Aí vamos reduzir aqui logo. A vírgula, ela é o quê? Obrigatória. Tá? Ficou feinho aqui pra gente.
3 ou mais. 3 ou mais é o que? Obrigatório. Pronto. O adjunto adverbial, tá? Deslocado, quando ele estiver deslocado, até 2 palavras, a vírgula ela é facultativa. Com 3 ou mais, ou seja, a partir de 3 palavras, a vírgula ela é obrigatória, tá também? Esse nosso adjunto adverbial, que ele está aqui na posição final, aqui sempre vai ser facultativa. A partir do momento que ele seja deslocado, ou seja, apareceu entre o verbo e o seu complemento, ou apareceu entre o sujeito e o verbo, ou ele estiver iniciando o meu enunciado, deslocou-se, o que acontece? A vírgula ela passa a ser o que? Obrigatória quando o nosso adjunto adverbial tiver 3 ou mais palavrinhas aqui, tá beleza? Pontuação, bem de boa, bem tranquilo, vem lá com a gente. Vamos lá, tá de boa? Vem mais uma lá. Questãozinha, como é que vai aparecer? Vai aparecer deste jeito aqui pra gente, olha lá, 5 segundinhos, questãozinha de 2025, e vai cair desse jeito aqui. Desse jeito é que vai cair pra gente na nossa prova. Vem lá com a gente, bem tranquilo, para ficar de boa. Vai lá, vai respondendo. Eu quero que você responda aqui para ficar tudo de boa. Vem lá com a gente lá, com a questãozinha bem de boa, para ficar tranquilo. É inteiramente aceitável esta nova pontuação de uma frase no texto. Inteiramente aceitável. Vem comigo lá, inteiramente aceitável e tá tudo de boa aqui pra gente lá. Olha aqui, ó. O que é que eu tenho que lembrar bem aqui, ó? Eu vou olhar onde estão as vírgulas e tenho que verificar se tá tudo correto aqui, ó. Quando tu olhas bem aqui, ó, vem lá, é um conceito, tá? É um conceito que implica a sociedade na formação de pessoas que nela vivem. Quarto parágrafo aqui. Se tu vens aqui, ó, o que é que tu vais olhar? Eu já olho que eu tenho na minha vírgula bem aqui, ó. Chosky. Já olho que eu tenho na minha vírgula bem aqui, ó. Já sabes o seguinte, esse verbinho aqui, esse verbo é o verbo ser, ele é o verbo ser e é um verbo de ligação. Sendo o verbo de ligação, ele associa que? O que é que ele vai associar? Ele associa um predicativo do sujeito, tá? Ele associa, vem lá, um predicativo do sujeito ao sujeito. Olha aqui, ó. O que é que eu tenho nessa estrutura aqui? Eu tenho o verbo de ligação, eu tenho o predicativo do sujeito. Quem é que está faltando? Sujeito. Aí tu olhas bem aqui, ó. Bem lá, criança. Vamos lá, bem devagarzinho, que estamos na reta final aqui, ó. É um conceito que implica a sociedade. Olha aqui, ó. Quem é que é um conceito? O que é um conceito? Se tu olhar bem aqui, ó, isto, tá? Isto, vem lá. Isto é um conceito. Se tu observar bem aqui, ó, essa estrutura é o nosso sujeito, um sujeito oracional. Uma oração subordinada substantiva subjetiva. Isto é um conceito, tá? Silvio, se fosse predicativo do sujeito, a mesma regra, você não poderia tirar aqui. Mas olha aqui, ó. Isto é um conceito, tá beleza? Ou seja, é um conceito que implica a sociedade na formação das pessoas que nelas vivem. Se tu observar bem aqui, ó, essa minha pontuação, ela também estaria inadequada. Mas o que é que eu tenho aqui? Qual o erro que eu tenho? Eu tenho uma vírgula que está separando o quê? Ela está separando o sujeito, tá? Ela está separando aqui o sujeito, beleza? Do seu verbo. Ou se tu fores olhar, eu estou separando o verbo do seu, eu estou separando o sujeito do seu predicado. Tu vê aqui, ó, Chosky, elimina a letra A. Diretão, vem lá com a gente. Cairo está vindo aqui, Sávio já foi respondendo, vai respondendo lá. A Érica, flamenguista Martins já respondeu, tá de mal com ela aqui. Cairo Lucas respondeu, vem lá com a gente, vai olhando. Silvio, já estou mais próximo, porque eu já eliminei a letra A também, eu fui para a letra E. Você vai olhar, já que eu estou falando da pontuação, se sabemos como ensinar pessoas a odiar umas às outras, também podemos ensiná-las a amar. Vem lá.
Você aqui, ó, vai na letra B, segura a letra B. Quando me dediquei, você vem, não tem erro aqui, ó. Vai fazer assim, ó. identifica o verbo. 2, verifica se tem sujeito. Quem foi que se dedicou? Eu. Tá aqui o nosso sujeito, um sujeito oculto. Eu me dediquei. Me dediquei, me dediquei, me dediquei. A quê? A que foi que eu me dediquei? Esse verbo bem aqui, ó. Verbo transitivo indireto. Me dediquei a quê? A estudar o assunto. Quando me dediquei, tá? Quando eu me dediquei a mim mesmo, a estudar o assunto. Fiquei absolutamente perplexa e emocionado. Olha bem aqui, ó. Tem na partícula e. Quem se dedica a alguma coisa. Aqui foi que eu me dediquei. Ao que é que eu estou me dedicando? A estudar. Ou seja, essa vírgula não cabe aqui nesse contexto, tá? Essa vírgula bem aqui, ó, ela não cabe. Quando me dediquei a estudar o assunto, vírgula, fiquei absolutamente perplexa e emocionada. Tá tranquilo? Beleza? Essa vírgula aqui, ela não vai ocorrer, tá? Quando me dediquei a estudar o assunto, aí tá, beleza. Vírgula, essa vírgula aqui tá correta. Fiquei absolutamente perplexa, aí essa daqui, ó, vai estar incorreta bem aqui, ó, tá? Beleza? Aí tu vem aqui, ó, tchosk. Já tira a letra C. E Silvio, por que está incorreta essa primeira vírgula aqui? Eu tenho um objeto indireto e eu tenho verbo. Não posso separar o verbo do seu complemento. Sou vascaíno com amor. Não posso separar. Tá? Verbo transitivo indireto, dediquei a estudar objeto indireto. Estou separando, essa vírgula está separando o objeto indireto, o complemento do seu verbo. Tá? Em azul, fiquei absolutamente perplexa, vírgula. Essa vírgula eu estou separando duas orações coordenadas, portanto, a vírgula em azul está correta. Fiquei absolutamente perplexa e emocionada. Essa vírgula antecedendo o E, ela está incorreta, porque eu estou encerrando o quê? Uma sequência, uma enumeração. Aí você vê a letra C, Tommy Jack, levou-lhe farelo aqui. A gente se dá conta de estar olhando no espelho, e essa revelação é perturbadora. Isso daqui está na misericórdia, né? Beleza? Mas tá vendo tudo. A gente se dá conta, aí vem bem aqui, ó. A gente se dá conta. Se dá conta de quê? Olha aqui, ó. De quê? De estar olhando no espelho. Se tu observa aqui, ó, eu tenho uma pontuação que está separando o verbo da conta de quê? Verbo transitivo e direto. Aqui o quê? Objeto indireto. Lembra que é um objeto oracional, tá? Eu só quero que tu entendas que é complemento. Silvio, posso classificar como uma oração, tá? Como uma oração substantiva? Pode. É só uma função de objeto indireto aqui, beleza? A gente se dá conta de quê? De estar olhando no espelho. E essa revelação é perturbadora. Se tu olhas aqui para esse verbo, quem é que é perturbadora? Quem é que é perturbadora? Essa revelação. Aqui é o quê? Sujeito. Sujeito do verbo aqui, tá? Esse exílio aqui, ó, não tá filé pra gente aqui, tá? Tendo dois erros aqui de pontuação aqui. A gente se dá conta de quê? De estar olhando no espelho. E essa revelação é perturbadora, tá? Aqui eu ainda poderia até considerar aqui, ó. Ainda poderia até considerar aqui, tá? Para estar separando. Mas a outra, ela está absurdamente errada. Uma, eu estou separando, a gente se dá conta de que estou separando o objeto indireto do seu verbo. A outra, eu estou separando o sujeito do seu verbo. Quem é que é perturbadora? A revelação. Sujeito separado do seu verbo. Você vê aqui, ó, tchosk, tá? Vamos lá. Tem gente na letra E, tem gente na letra B. Vamos lá.
Se sabemos como ensinar pessoas a odiar umas às outras, também podemos ensiná-la a amar. Se sabemos, você vem aqui, ó, identifica o verbo, não tem erro, vai brincando com o verbo. Verifica quem é o sujeito, quem? Quem é que sabe? Nós, né? Sujeito oculto. Então, quanto ao sujeito, tá filé aqui. Nós sabemos o quê? Olha aqui, ó, deixa eu colocar até destacado aqui, ó, nós sabemos o quê? O que é que nós sabemos? Se sabemos, sabemos o quê? Sabemos como ensinar pessoas, tá? Se sabemos o quê? Como ensinar pessoas, tá aqui, ó. Filé. Olha para o outro verbo, vem cá, que você só vai olhando para o verbo. Como ensinar pessoas. Ensinar quem? Pessoas. Olha aqui, ó. Só vai olhando. Verbo transitivo direto e indireto. Ensinar quem? Objeto direto. Quem é que eu estou ensinando? Pessoas. Aqui, olha aqui, ó. Esse bebezinho aqui, ó, ocorre com preposição, verbo transitivo. Aqui, a odiar umas às outras. Esse bebê bem aqui, ó, é objeto indireto. Essa vírgula bem aqui, ó, ela não tá filé pra gente. Tá filé? Tá tranquilo aqui? Também podemos ensinar a amá-las, tá filé? Se sabemos como ensinar pessoas a odiar umas às outras, a essa vírgula aqui, ó. Essa vírgula ainda tá filé aqui, ó. Separar orações coordenadas. Mas essa outra eu estou separando o quê? Quem é que eu estou separando? Estou separando o objeto indireto do seu verbo. Não posso separar. Sou vascaíno com amor. Tá? Aí tira aqui. Tchosky. Quem foi que sobrou pra gente? A letra B. Tá? A letra B. Acredita que a reconciliação se faz por restauração do diálogo e não por cancelamento ou prisões. Tá? E Silvio, mas por que essa daqui vai estar filé aqui pra gente? Olha aqui, ó. Faz a interligação das estruturas aqui que estão corretas. Eu tenho que entender por que tá aqui, ó. Alguém acredita que a reconciliação se faz por restauração do diálogo. Olha aqui, ó. As estruturas, olha aqui, ó, vou destacar. Não tá legal essa cor aqui. Vou colocar em azul aqui. Pronto. Olha aqui, ó. Acredita, vê se tu enxerga aqui, ó. Acredita que a reconciliação se faz por restauração do diálogo ou prisões. Aqui eu tenho uma oração. Tá? Beleza? E Silvio, e a outra oração tá bem aqui, ó. E não por... Tá beleza? Aqui, ó. Conseguiu ver? Vem lá. Pronto. Vê se tu consegue enxergar aqui, ó. Tá? Acredita, olha como é o meu primeiro enunciado aqui, ó. Você que de repente ficou na dúvida. Acredita que a reconciliação se faz por restauração do diálogo ou prisões. Não tá, filé? Gente, vem cá. Eu não posso, sou vascaíno com amor, não posso separar o sujeito do seu verbo, o verbo do seu complemento. Eu posso ter termo intercalado, que é isso daqui, isolado. Uma vírgula antes e uma vírgula depois. Aí tá bem aqui, ó. E não por cancelamento. Se tu observasse aqui, ó, o que é que nós temos aqui? Este nosso exímio, ele pode ser o quê? Antecedido de vírgula, desde que ele tenha valor adversativo. Acredita que a reconciliação se faz por restauração de diálogo. E não, ou seja, é o nosso macho. Tá? Eu tenho o quê? Um valor que adversativo. Adversativo. Adversativo é o nosso sentido o quê? Contrário. Adversativo. Tá, beleza? Então, a letra B, tá? Filezinha aqui pra gente, gabarito, a letra B. Sávio Vasconcelos, ei, vai lá, vem lá comigo aqui, ó. Sávio Vasconcelos pergunta aqui, essa frase D estaria certa se estivesse assim, a gente se dá conta. Essa revelação é perturbadora, não consegui compreender, a gente se dá conta.
Aí colocou aqui, a gente se dá conta. Ela estaria incompleta, tá? E sabe, ele perguntou. Quanto à pontuação, tá? A gente se dá conta. Essa revelação é perturbadora. Se dá conta de quê? De que essa revelação, ela tem um erro de regência aí, tá? Quanto à pontuação, você poderia colocar um termo explicativo, mas a gente tem um erro de regência, tá beleza? O sábio que perguntou aqui. Essa frase D estaria certa se estivesse assim. A gente se dá conta. Se dá conta de quê, né? Esses dois pontos introduzem uma estrutura explicativa, mas eu teria um errozinho de regência aí, tá? Beleza? Vem lá comigo, tranquilo? Filé, situação de pontuação. Não te esquece a questão da pontuação, tá? A pontuação ela é bem simples, vem lá. Não esquece daqui, ó. Sou vascaíno com amor. É brincadeira, a gente brinca aqui, mas vai sanar a tua pane. Você vai vir, vai identificar o verbo, tá? E sempre vai observar, porque ele vai intercalar uma pontuação. Sou vascaíno com amor. Posso ter o quê? Dentro dessas estruturas, tá? Tu lembra lá? Dentro dessas estruturas, sujeito, verbo, complemento e o nosso adjunto, uma vírgula ela separa, tá? Em vermelho está incorreto, não posso separar, beleza? Se eu tiver entre vírgula, aí aqui tá beleza. Se eu tiver entre vírgula, aí aqui tá beleza aqui pra gente. Tá tranquilo? Pontuação não vai fugir. Mas por que... Não, a pontuação, tá? A pontuação, beleza? Só que para você entender, rapidinho para passar para outra aqui, ó, só para você entender. Quem é que está trazendo a vírgula? Quem é que está trazendo a vírgula para o contexto? É o ou que está trazendo? Não, é porque ela está isolando, tá? Ela está isolando um termo de valor adversativo. As vírgulas, só para você entender nessa daqui, ó, as vírgulas, essa vírgula aqui, ó, é essa e essa. É só para deixa eu apagar aqui para você ver aqui, ó, a letra B ela tá filé aqui pra gente. Olha aqui, ó. A vírgula, essas duas vírgulas aqui, ó, elas estão o quê? Isolando. Elas estão isolando, elas não estão presentes em razão do quê? De ou. O ou, ele faz parte da nossa oração principal. Acredita que a reconciliação se faz por restauração do diálogo ou prisões. É o que eu acabei de explicar para você aqui, ó. Não posso separar termos. Essa vírgula, ela está o quê? Isolando. Qual termo que ela está isolando? E não por cancelamentos, que nesse caso aqui ele teria até um valor retificativo. Tá beleza? Não é por ou. Tá filé? Tá tranquilo? Na letra B. Acredita? Acredita que... Deixa eu ver o que ela tá... Não seria a de Lê Oliveira. Acredita que a regularização se faz por restauração do diálogo e não por cancelamento. Não é aditivo, tá? Esse exílio ele não é aditivo. Adição ele seria um acréscimo, tá? Nota que eu tenho aqui um valor retificativo de cunha aqui, ó. Ele traz um sentido contrário aqui pra gente. E não por cancelamentos. Eu estou dando uma proposição de maneira contrária. Acredita que a reconciliação se faz por restauração do diálogo e não por cancelamentos. Eu tenho no sentido contrário. Então ele não tem um valor retificativo ou adversativo. Tá beleza? Percebi que deu uma dúvidazinha na galera, pode ir colocando aqui antes de nós passarmos para outro, tá? Aditivo, eu teria um acréscimo de ideias. Acredita que a reconciliação se faz por restauração de diálogo? Tem algum outro critério para essa crença aí da reconciliação? Não, nota que o sentido contrário. É o diálogo e não por cancelamento. Tem nos sentidos contrários aqui, tá? Beleza? A lei que perguntou, não seria aditivo? Não. O valor é retificativo e adversativo aqui dentro do contexto. Tá tranquilo aí, galera? Então vamos lá. Vamos lá de boa. Vem mais uma aqui, ó. O que mais eu tenho que lembrar aqui, ó? Tempos e modos verbais. Tempos e modos verbais. O que é que tu tens que lembrar aqui dos tempos e modos verbais?
Lembra que a gente trabalhou um pouquinho lá dos verbos. Tempo, quando a gente falar de tempos, vem lá aqui comigo, aqui, ó, tempos. Tá fácil aqui pra gente, tá, gente? O que é o tempo? O que é o tempo do verbo? Tá fácil, né? Presente, pretérito, futuro. Tempo do verbo é isso daqui, presente, pretérito ou futuro. Tá filé aqui pra gente. Isso é tempo do verbo. Aí, logicamente, tu tens que lembrar que tempo e modo são coisas distintas. O modo, o tempo, tá filé aqui pra gente. O modo é como eu expresso a minha ação verbal, ação, estado, é o fenômeno da natureza. Modo, indicativo. Modo indicativo. Modo será o quê? Imperativo. Modo será o quê? Subjuntivo. Tá, criança? Vem lá comigo aqui, ó. Subjuntivo. Indicativo, regra. Não é que é para sempre isso daqui, mas a regra vai ser o quê? A certeza, tá? A certeza. Imperativo, regra denota o quê? A ordem. Não é isso daqui? Ordem. O pedido. É o modo da ordem. Subjuntivo, tá? Subjuntivo é o quê? Hipótese. Hipótese, probabilidade. Tá tranquilo aqui pra gente, tá? Tempos e modos são coisas distintas. O que é que acontece? O que é que ele vai cobrar? Ele vai cobrar uma questãozinha de tempo para você identificar quando é presente, passado e futuro. Lembra que vai cair vozes do verbo aqui pra gente. Aí você vai fazer a identificação. Se ficar com muita dúvida, lembra que nós tivemos uma aula de tempos verbais, beleza? Tempos e modos verbais que nós fizemos a distinção lá de todas as estruturas, tempos e modos. Quando ele fala tempos e modos verbais, ele vai cobrar uma questãozinha relacionada ao quê? A correlação. Correlação, ele vai cobrar isso daqui, ó, correlação. A correlação de tempos e modos verbais nada mais é do que uma combinação. Correlação, combinação, articulação, tá aqui, ó, a combinação. Tempos e modos verbais. O que é que eu tenho que pensar aqui para eu acertar uma questãozinha dela? Tu vai partir assim, ó, são diversas combinações, são muitas. Tu tem que pensar a seguinte situação aqui, ó. Presente, tá? Tu vais combinar com presente. É assim, tempos e modos verbais tem que se articular assim, ó. Presente com presente. Pretérito, que é o nosso passado, pretérito com pretérito, futuro com futuro. Tá aqui, ó. De tempos seria, a lógica seria isso daqui, ó. Eu não posso misturar os tempos verbais. A lógica inicial é isso daqui, ó. Aí tu vais pensar a partir do seguinte princípio: presente com presente, passado com passado, futuro com futuro. Modo seria o seguinte aqui, ó. Não poderia misturar os modos verbais, ou seja, eu teria indicativo com indicativo, porque certeza combina com certeza, por isso que o modo é indicativo. Imperativo, ordem seria associada à ordem, por isso que eu não poderia misturar os modos aqui. Subjuntivo, hipótese com hipótese, aí eu não poderia misturar, tá? Tu parte desse princípio aqui, ó. Silvia, de onde é que eu inicio a minha correlação verbal? Presente com presente, passado com passado, futuro com futuro. Os modos, eles combinariam entre si, indicativo com indicativo, imperativo com imperativo, subjuntivo com subjuntivo. Tá tranquilo? Aí vamos lá para uma combinação, algumas combinaçõezinhas especiais que sempre ocorrem na prova. Silvio, sempre ocorre? Vai, tu vai olhar bem aqui, ó. O que é que vai acontecer aqui? Deixa eu colocar uma outra página bem aqui. Deixa eu colocar uma outra estrutura. Entrou uma outra prova. Tá, vem bem aqui, ó. Questãozinha bem aqui pra gente. 7. Vamos lá. Vai por aquele princípiozinho lá de boa. Tempos e modos verbais. Olha aqui, ó. Os tempos e modos das formas verbais estão adequadamente articulados. Articulados é o quê? Combinado. Tem que estar combinado aqui na paradinha lá. Beleza? Tá combinado, tá filé. Aí fica de boa aqui pra gente.
Como é que eu vou lembrar aqui, ó? Vai lá, já vai respondendo aqui comigo, tá? Já vai respondendo para ficar de boa aqui. 5 segundinhos, vem lá para ficar de boa. Vamos lá? Vamos começar a brincadeira? Presente com presente, passado com passado, futuro com futuro. É assim que tu vais pensar aqui, ó. Em regra, eu não misturo. Eu não vou misturar. Caso eu misture, combine, faça a correlação, a articulação, eu vou manter aquela ideia. Presente com presente, passado com passado, futuro com futuro. Nota que tem umas ideias que não vão se correlacionar. Vem aqui na letra A. A sociedade seria. Aí tu vem bem aqui, ó. Seria. A essa altura do campeonato, pressupõe-se que você consiga identificar o quê? Os tempos e modos verbais. Seria, o que é que nós temos aqui, ó? Nós temos aqui futuro. É só tu olhares aqui, ó. Futuro. Quanto ao modo, o que é o modo? Nós temos aqui o futuro do modo que? Indicativo. Futuro do modo indicativo, tá? Futuro, não, vou colocar bem aqui para você, para ficar devagarzinho aqui, ó. Nós temos o quê? Futuro do pretérito. Esse daqui. Futuro do pretérito. Seria, faria, futuro do pretérito. Olha aqui, ó. A sociedade seria, então, nessa hipótese, corresponsável pelos crimes das pessoas que nela haverão. Certamente, tu consegues observar a seguinte situação. Você está resolvendo muita questão, parece que já não combina, já causou estranheza aqui para você. Mas assim, ó, tu faz a combinação da seguinte situação. Faz a combinação do seguinte modo aqui, ó. Nesta estrutura, nós temos aqui, ó, futuro, tá? Futuro do quê? Futuro do presente. Olha aqui, ó. Nós temos futuro do presente do modo indicativo. Do modo que? Indicativo. O que é que está errado aqui, Silvio? O que é que eu estou fazendo? Eu estou combinando o quê? Futuro. Olha aqui, ó. Futuro. Eu estou combinando pretérito com o presente. Em regra, eu não vou misturar. Aí tu vem aqui, ó. Josk. Johnny Jack. Tá? Tá, beleza? Vem lá. Aí tu vês aqui na letra B. Tu entendeu a lógica aqui, ó? Se eu estiver no mesmo modo, olha aqui, ó. Eu estou no mesmo modo, indicativo. Tá vendo a primeira aqui? Eu estou no mesmo modo, indicativo. Porém, o que foi que aconteceu? Eu misturei. Eu estou misturando presente com pretérito, porque eu tenho o futuro do pretérito e o futuro do presente. A regra é o seguinte: se eu estiver no mesmo modo, modo é indicativo, imperativo ou subjuntivo. A regra é que eu não posso misturar isso daqui. Como regra. Tem exceção? Tem, mas tu pega a regra que vai dar certo. Aí eu tenho aqui, ó, modo indicativo, estaria combinando. Mas o que foi que aconteceu? Eu misturei pretérito com presente. Aí não fica filezinho pra gente. Vem lá comigo. Caso uma sociedade pretenda inocentar-se dos horrores nela cometidos, teria precisado inocentar, olha aqui, ó, já ficou absurdo aqui. Caso uma sociedade pretenda, tá aqui o nosso primeiro verbinho bem aqui, ó. Identificou o verbo, tá? Não ficou bacana aqui, vem lá. Vê lá, criança, pretenda. Caso pretenda inocentar-se dos horrores nela cometido, teria. Aí tu vem aqui, ó. Teria. Teria precisado. Vou pegar logo aqui, ó. E Silvio, mas eu não tenho uma locução, teria precisado, tá? Tendo a flexão, eu vou pegar o verbo auxiliar, porque o verbo auxiliar é que sofre a flexão. Por isso que eu estou destacando só ele daqui, tá? Teria precisado, beleza? Eu sei que é uma locução, mas eu pego somente os verbos que sofrem a flexão. Aí tu vem bem aqui, ó. Olha aqui, ó. O que é que tu vais olhar? Eu quero que tu olhes o tempo e o modo. Eu quero que tu olhes o tempo e o modo. Quando tu olhas esse daqui, ó, pretenda. Qual o macete que eu te dei lá?
Quando for o modo subjuntivo, tu vais olhar que ele apareceu caso, ou tu pode utilizar a partícula talvez aqui, ó. Se eu tenho talvez e coube no contexto, eu tenho o que aqui? O presente, vem lá aqui comigo. Eu tenho presente. Qual é o modo? Subjuntivo. Presente do modo que? Subjuntivo. Que eu pretenda, que tu pretendas, que ele pretenda. Como é que eu identifico também o modo subjuntivo? Quando ele não trouxer o pronome modal, você utiliza talvez. Se couber no contexto, é presente do modo subjuntivo. Talvez eu pretenda, talvez tu pretendas, talvez ele pretenda. O que é que nós temos aqui? Presente do modo subjuntivo. Tá? Aí o que é que acontece aqui, ó? Teria, vai ser o quê? Teria o quê? Se tu olhas aqui, ó, eu tenho o quê? Futuro. Quanto ao tempo, nós temos aqui, ó, futuro. Tá vendo aqui, ó? Futuro. Já olhou que não combinou aqui, ó. Futuro do quê? Do modo indicativo. Nós temos futuro. Nós temos futuro. E o modo bem aqui é o quê? O modo é o quê? Indicativo. Tá beleza? Futuro do modo indicativo. O que foi que aconteceu aqui, ó? Nota que nós já misturamos aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, presente. Tá? E futuro. Ainda não ficou filé aqui. E o modo, eles estão o quê? Se misturando. Eu tenho subjuntivo com indicativo. Mas eu tenho aqui, ó, futuro com presente. Não combinou. Tu vem aqui, ó, tome Jack. Levou-lhe farelo aqui, ó, tome Jack. Tá? Vem lá comigo. Vem tranquilo para ficar de boa aqui. Tá tranquilo? A galera aqui, ó, muita gente aqui, ó, nasci, tá? Vamos lá. A galera aqui tá vibrando. Segura a letra C. Eu não saberia. Aí tu vem aqui, ó, identifica o verbo, tchosk, futuro. Vamos avançando aqui, ó. Futuro, tá? Futuro do pretérito, beleza? Pretérito do que? Do modo que? Indicativo. Do modo indicativo. Eu não saberia de sua existência, até que fora convidada. Aí eu tenho aqui, fora. Fora, nós temos o que aqui? Pretérito. Tá? Qual é o pretérito aqui? Aquele diferentão, né? Mais que perfeito. Tá filé. Pretérito mais que perfeito, né? Qual o modo aqui, ó? O modo o quê? Indicativo. Tá? No encontro de mulheres, eu não saberia de sua existência até que fora convidada para palestrar no encontro de mulheres. Futuro, eu tenho o futuro do pretérito, mas eu tenho aqui o pretérito mais perfeito. Nota que é o modo indicativo, estou misturando aqui, então não está filé aqui. Silvio, mas eu marquei a letra D, tá? Lembra? Marcou a letra D, ProErd é o programa, não, sacanagem, tá? E vai acompanhando a lógica aqui, ó. Não posso estar misturando. Se está aqui, ó, se está no mesmo modo, o bizu é o seguinte aqui, ó, você não pode misturar. Essa aqui é a paradinha lá. Vem lá. Se viemos a encarar o outro lado, teremos. Eu vim, tu veio. Ele veio, nós viemos. O que é que nós temos aqui, ó? Pretérito, tá? Perfeito. Pretérito perfeito da onde? Do indicativo. Pretérito perfeito do indicativo. Né? Teremos sabido, está amarrado, que tal empreitada não fosse fácil. Está amarrado, não dizer mais, fosse fácil. Silvio, mas eu marquei essa. ProErd é o programa. Deixa eu ver se alguém marcou, não marcou, né? Sacanagem. Teremos, é só tu olhar bem aqui, ó. O que é que nós temos em teremos? Nós temos o quê? Futuro, né? Futuro do presente. Futuro do presente, o modo aqui é o quê? Indicativo. Aqui tu já poderia tirar. Aqui o modo é o quê? Indicativo. Já poderia tirar. Por que tirar? Se eu tenho o mesmo modo, indicativo com indicativo, a regra, o bizuzinho é que eu não posso misturar.
Beleza? Futuro com pretérito não estaria combinando aqui, já que eu tenho o mesmo modo. Tá? E eu tenho aqui fosse. Esse fosse, pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito de quem? Do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá? Se é subjuntivo, o subjuntivo, esse pretérito imperfeito, ele só combina com o quê? Com o futuro do pretérito. Se eu misturar aqui. Aí tu vem aqui, ó, Tommy Jack, levou. Quem foi que sobrou pra gente? Quem foi que restou? A letra C, rapaz. A letra C. Tá? Teria, aí tu vai anotar bem aqui, ó. O que é que eu teria? Teria, tu coloca aqui, ó. O que é que nós temos aqui, ó? Futuro, pega esse bizu aqui, ó. Futuro do pretérito. Qual é o modo? Indicativo. Teria existido um setor no nosso sistema de justiça que tivesse. Aí tu vê bem aqui, ó. Que tivesse trabalhado em reconciliação. O que é que nós temos aqui, ó? Nós temos aqui, ó, pretérito. Olha que delícia aqui, ó. Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. O modo é o quê? Subjuntivo. Aí tu vai me questionar, Silvio, eu chutei, eu vou confessar para ti, eu chutei. Mas agora eu vou te pegar, Silvio. Por quê? Tu falaste agora pra gente que eu não posso misturar o quê? Os tempos. A regra é esse daqui. Tá? Não posso misturar os tempos e o modo. Aí o que é que acontece aqui, ó? Tu colocaste aqui futuro do pretérito, do indicativo e pretérito imperfeito do subjuntivo. Te peguei. Lá ele, né? Eu que vou te pegar agora. O que é que acontece aqui, ó? Tu anotas essa combinação, que eu tenho futuro do pretérito, tá? Com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Aí tu anotas bem aqui, ó. Lembra, o que é que eu tenho aqui, ó? Misturei os modos, eu tenho que manter pretérito com pretérito. Essa que é a lógica aqui, ó. Misturei os modos. Eu tenho pretérito, futuro do pretérito do indicativo, continua sendo pretérito, e pretérito imperfeito do subjuntivo, continua sendo pretérito. Silvio, por que então essa combinação é admitida? Porque o futuro do pretérito do modo indicativo, ele indica o quê? Hipótese. O futuro do pretérito, ele indica hipótese. E o pretérito imperfeito do modo subjuntivo, sendo o modo subjuntivo, por si só, ele indica o quê? Hipótese. Beleza? É por isso que essa combinação é perfeitamente aceita, beleza? Portanto, eu te peguei. Lá ele, né? O pessoal ainda tá rindo aí do outro lado da tela, né? Ai, Silvio, para com essa brincadeira gostosa. Bora lá. Tá tranquilo? Beleza? Tempos e modos verbais, não te esquece dessas combinações. Bem simples para você. Qual é a lógica que tu vai seguir para acertar a questão? Se estivermos no mesmo modo, o que é modo? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Se nós estivermos no mesmo modo, aí o que é que acontece lá? Eu não vou misturar. Qual é a lógica que tu vai seguir? Presente com presente, passado com passado, futuro com futuro. É assim que tu vai fazer. Se eu misturei, combinei lá o indicativo com o subjuntivo, duas coisas eu tenho que manter. Pretérito é futuro do pretérito com o pretérito do modo subjuntivo. É o futuro do presente com o presente do modo subjuntivo. É essa combinação. No mínimo tem que ter lá presente, o presente lá, passado. É assim que tu vai combinar. Tá tranquilo? Se você não viu, aí tu tens que lembrar. Certeza com certeza, ou seja, indicativo com indicativo. Hipótese com hipótese. Quem é que indica hipótese do modo indicativo? Futuro do pretérito, tá? E futuro do presente. É por isso que eles combinam lá com o modo subjuntivo. Tá tranquilo aí pra gente? Relembrou tempos e modos verbais. Aí vamos pegar mais uma bem aqui, ó. Tá? Uma questãozinha aqui de redação. Beleza? Galera aqui, muita gente acertou. Olha, a Karine tá por aqui. Que milagre você por aqui. O Caio, Filotão, Elane, Bill.
Orlando Ciro Laíra, né? Bastos 03, meu filhotinho aqui. O Garreto, o Rafael Garreto, ele quer passar de novo, né? Abraço pro meu amigo maranhense, tá? Lá de Codó, meu amigo Rafael Garreto. Redação. As questões de redação, tá? Nós temos dois segmentos. Um é para você manter a articulação entre as ideias. Se não deixar claro relacionado à reconstrução de ideia, você vai procurar o quê? Erros ortográficos, tá? Erros gramaticais e ortográficos aqui pra gente. Vem lá com a gente, tá? Questãozinha bem aqui, ó, rapidola aqui pra gente, pra ficar de boa. Já estamos colocando aqui, Ciroteu. Questãozinha aqui, vai vir uma dessa assim aqui. Vamos lá. A redação da frase de cima permanecerá coerente. Olha aqui, ó. Ela vai permanecer coerente e correta. Lembra que eu tenho o quê? Dois momentos de análise. Você vai perceber que algumas questõezinhas, quando a gente faz a reconstrução, ela perde o sentido. Pô. Eu tenho que estar atento aqui. Perdeu o sentido, mudou o sentido lá, ela vai estar o quê? Incoerente é a lógica, né? Ela perdeu a lógica. Ela não está coerente. Correta, quando ela colocou correta aqui, qualquer erro gramatical que você veja, qualquer erro gramatical, seja de regência, acentuação, aí você vai eliminar aquela questão, porque ele tem dois momentos aqui de análise. Coerente e correta. Coerente perdeu a lógica. Aquela questão da coesão, da coerência, ela perdeu a lógica. Correta, qualquer erro você vai utilizar. Olha aqui, ó. Serão um dia as máquinas computacionais capazes de gerar uma linguagem na qual se manifeste a plena subjetividade humana? Ele vai colocar a letra A. A linguagem das máquinas computacionais se fará obter num dia a manifestação de nossa plena subjetividade. Ei, vai resolvendo aqui comigo. Vem lá, vem tranquilo. Lembra lá, tem que estar coerente, tem que manter uma lógica, a lógica de sentido, e tem que estar correta. A linguagem das máquinas computacionais se fará obter. Vem olhando aqui, ó. Num dia, a manifestação de nossa plena subjetividade. Poderia até concordar que o meu sujeito está filé aqui, ó. A linguagem das máquinas se fará obter, tá? Se tu observas aqui, a nossa construção, ela não está lógica, ela não está coerente. Vai obter o quê? Num dia. Eu tenho aqui esse num dia. Se fará obter, olha aqui, ó. O quê? Esse verbo aqui, ó, verbo transitivo direto. Essa preposição aqui, ó, ela não tá filé aqui pra gente. Tá vendo aqui, ó? Eu tô fazendo devagar assim com você, bem devagarzinho, que é pra ficar delicioso, né? Lá ele, né? Mas o que é que tu tem que olhar aqui, ó? Nota que o sentido, a construção, ela não tá adequada. A linguagem das máquinas computacionais se fará obter num dia a manifestação da nossa plena subjetividade, perdeu a coerência, né? Mas olha aqui, nós temos erro gramatical. Tu vem aqui, ó, Chomsky, né? Tá de boa? Tem que manter o sentido. Serão um dia as máquinas computacionais capazes de gerar, as máquinas é que vão gerar, uma linguagem na qual se manifeste a plena subjetividade humana. Olha que a linguagem é das máquinas também aqui. Aí tu vem na letra B aqui. A geração de uma linguagem plena da subjetividade humana, através das máquinas computacionais, algum dia estará capaz? Nota que eu vou perder o que? A coerência dentro do meu texto. A geração de uma linguagem plena da subjetividade humana, através das máquinas, não é através das máquinas. As máquinas vão o quê? Construir. Algum dia estará capaz, né? Quem é que estará capaz? A geração de uma linguagem, nota que eu tenho erro aqui relacionado à nossa coerência. Não tá filé. Silvio, eu marquei essa. Tu já sabe, né, que tu vai ser encaminhada, né? Já sabe bem de boa aqui. Perdeu aqui totalmente a coerência, tá?
Muita gente, olha aqui, a galera tá vibrando aqui. Tá? Até o Érica Traíra, flamenguista Martins, né? Bora lá. Basto 03, meu filhotinho. Cadê a Karine? Karine, letra E, rapá. Vamos lá. Vem lá comigo. Segura a letra D. A questão é saber se um dia as máquinas computacionais se confiará o acesso à linguagem de nossa plena subjetividade. Olha aqui, ó. A construção de sentido, a questão é saber o que? Se um dia A questão é saber se um dia as máquinas computacionais se confiará o acesso à linguagem de nossa plena subjetividade. A construção de ideia, a questão de saber é se um dia as máquinas computacionais se confiará o acesso, né? Eu tenho geração, eu tenho sentidos e estruturas diferentes aqui. O acesso da nossa plena subjetividade. Erro de coerência, tá? Galera aqui, só eliminando. Quem sabe se um dia as máquinas computacionais se encobrirão pela subjetividade que cabem da nossa palavra. Se tu observar aqui, ó, de repente você marcou a letra C. Olha aqui, ó. Eu tenho as ideias de sentido. Serão as máquinas um dia computacionais? Serão um dia as máquinas? Quem é que vai ser? As máquinas computacionais serão essa ordem. Serão capazes de gerar. As máquinas computacionais vão gerar uma linguagem. A linguagem pertence às máquinas, tá? As máquinas computacionais, esse é o núcleo de sentido aqui, ó. As máquinas computacionais, tá? Vão ser capazes de gerar uma linguagem. A linguagem é gerada pelas próprias máquinas. Pensa nesse jeito aqui. Tá? Essa linguagem, ela vai manifestar o quê? A subjetividade humana. Essa que é a indagação. Se observar as manifestações aqui, ó, os elementos de sentido aqui, ó, eu tenho que entender a coerência aqui. As máquinas computacionais, a indagação é o seguinte, é uma hipótese. Será que elas serão capazes de gerar uma linguagem? A linguagem pertence às máquinas, mas é uma linguagem que as máquinas vão fazer que represente ou que manifeste o quê? A subjetividade humana. Esse é o núcleo de sentido aqui, ó. Aí ele coloca, quem sabe um dia as máquinas computacionais se encobrirão. Opa, deixa eu colocar em vermelho aqui, ó. Se encobrirão. Pela subjetividade que cabe às nossas palavras, não, elas vão aqui, eu não tenho linguagem, tá? Eu não tenho a geração de linguagem, tá? Por parte das máquinas e a representação da subjetividade humana. Eu tenho o que aqui, ó? Tome Jack. Quem foi que sobrou pra gente? Letra C. Olha aqui, ó. Estarão um dia as máquinas computacionais, olha aqui, ó. Núcleo de sentido, máquinas computacionais. Aptas para dotar sua linguagem a linguagem das máquinas, tá? Do que? A expressão da nossa o quê? Subjetividade. Os 3 núcleos de sentido. Nota que essa questão ela buscou mais o quê? Assim, ó, vai aparecer 2 momentos aqui. Uma que ela está mais vinculada à questão da lógica, coerência, o sentido textual, semântica, por isso que ele colocou coerência aqui. E outra ela vai estar relacionada ao quê? Estruturas gramaticais, que é a próxima questão bem aqui, tá? Como é que tu resolves? Verifica os núcleos de sentido que nós temos aqui, as informações iniciais. Serão um dia as máquinas computacionais serão capazes de gerar a linguagem pertence à máquina aqui, tá? Que manifesta a subjetividade humana. Tá, filé? Questão aqui, letra C, de cachaça. Cachaça sem metanol, tá? Você não pode beber até sexta-feira, tá? Até sexta não, até domingo, tá? Qual a dica? Não ingira bebida alcoólica, porque tem o metanol. E na tua dieta, come a pupunha, mas não vai comer o caroço da pupunha, tá? Depois tu come, tá? Caroço da pupunha, 0 agora, tá? Vamos lá. Vamos mais uma aqui, tá de boa? Questão C. Muita gente, a maioria acertou. Não te preocupa, Silvia, eu errei. Eu se esqueci agora. Calma, não te preocupa que a gente está no finalzinho agora. O momento de lapidar é agora. Vem lá.
Tá? Bora mais uma? Vem aqui, ó. É preciso destacar uma nova, olha aqui, ó, uma correta e coerente. Correta é o quê? É o aspecto o quê? Gramatical, tá, gente? Coerente é aquela que é lógica, é a lógica, é o sentido, tá? Coerente, lógica, aquela que é lógica, mantém a lógica. Sentido. Correta é o quê? Gramatical, tá? Correta é o quê? Qualquer estrutura gramatical, ortográfica, acentuação, gramatical. Tá? 5 segundinhos para você. Vem lá, tá tranquilo? Beleza? Pegou a dica, né? Não tomar cachaça porque tem metanol. Na tua dieta é só não comer o caroço da pupunha, tu vai passar, tá? Vamos lá? Correto e coerente. Aquela primeira que eu coloquei para você, ela tá bem mais vinculada ao sentido, beleza? Essa daqui, ó, tem um aspecto gramatical que você pode observar também. É de boa prática, beleza? A nossa redação também aqui, né? É preciso destacar tudo aquilo que impede a visão real de uma cidade. É preciso destacar tudo aquilo que impede uma visão real da cidade. Aí ele coloca uma nova, correta e coerente redação da frase acima. Aí tu vem bem aqui, criança. É de boa prática afastar os impedimentos que tolhem, tá? Em que tolhe uma vista da cidade. É de boa prática afastar os impedimentos. Toda vez que você vir, olha aqui, ó, um pronome relativo, beleza? Um pronome relativo. E junto a esse pronome relativo, nós tivermos o quê? Uma preposição, tu tem que olhar para quê? Essa preposição, tu tem que lembrar que ela vem de quê? Do verbo. Tá? Ela vem do verbo. É de boa prática afastar os impedimentos. Em que tolhem? Tolhem, esse verbo bem aqui. Tolheu o quê? Verbo transitivo direto. Tolheu o quê? Se ele é verbo transitivo direto, ele não traz preposição para o contexto, portanto, aqui ó, essa preposição está incorreta. É de boa prática afastar os impedimentos que tolhem uma vista da sociedade. Beleza? Nota que uma vista e uma visão tem um sentido diferente aqui. Uma vista e uma visão. Vista é o olhar, o contemplar, né? Uma visão. Uma análise, nesse sentido que eu tenho aqui. Mas, pela questão gramatical, você já tiraria aqui, ó. Vem lá e tome Jack. Foi-se embora. Deve-se expurgar de uma cidade a imagem daquilo que lhe visivelmente lhe tolhe, né? Tá amarrado. Você observa daqui, ó. Que lhe visivelmente lhe tolhe. Uma construção totalmente inadequada, não é isso daqui? Tá? Não tá filezinho aqui pra gente. Silvio, eu não vi esses dois lhe aqui. Não, mano. Arrego pra ti, tá? Não, tá de boa. Sacanagem aqui, ó. Que lhe visivelmente lhe tolhe. Se tolhe alguém, tolhe a ele. Que deve se expurgar de uma cidade uma imagem daquilo que há visivelmente a tolhe. Se é verbo transitivo direto, né? Se esse é verbo transitivo direto. Lembra, quem é que vai se associar? O lhe, ele só se associa, tá? O lhe, ele é o quê? Objeto indireto. Só se associa a verbo transitivo indireto. Aí tu vem aqui, ó. Tome Jack. Beleza? É mister de que se descarte aquilo que obste com a visão real de uma cidade. Mano, deixa eu ver se alguém marcou a letra C aqui que já está desclassificado do concurso, tá? Está desclassificado. Não, sacanagem. Calma. Desculpa. Desculpa se eu te machuquei por dentro, tá? É mister, tá? Esse é mister, o que é que acontece aqui, ó? É imperioso, é preciso. Ele vai dispensar, ele não vai trazer para o contexto que a nossa preposição. É mister que se descarte aquilo que obste, tá? Que obste o quê? A visão real de uma cidade. Não vai trazer essas duas estruturas aqui. Beleza? Aí tu vem aqui, ó. Já tirou as duas e tome Jack, né?
certamente já elimina bem aqui. O que é que está errado aqui? Ó? Antes de pronome não ocorre a crase. Faculta-se eliminar, tá? Lembra-se que o sentido em facultar é o quê? É opcional. É preciso, nós temos o quê? Uma obrigatoriedade. Pelo sentido, eu eliminaria também aqui. Mas pela questão gramatical, você vem aqui, ó, e tchosque, né? Você vem aqui, ó, tira essa daqui, tá? Já tirou para ficar, que não tá filé aqui pra gente. Quem foi que sobrou pra gente aqui? Letra D, né? Letra D de Vasco, tudo combinando hoje. Impõe-se a exclusão de tudo aquilo que obstrui, tá? A efetiva visão de uma cidade. Gabarito, a letra D. Beleza? Filezinho aqui pra gente. De boa, continua, tá? Vamos ter mais um encontro, certamente lá no sábado, a gente vai fazer a nossa revisão. Esteja aqui conosco, já estamos em revisão, mas vamos ter mais uma revisãozinha aqui de véspera. Se concentre, tá? Continue, lembra por que você lutou até aqui, tá? E por que você está batalhando. Continue firme e forte, você está cansado, nós estamos cansados, mas já estamos na reta final. Lembra que domingo, a um momento desse, já 18 horas, certamente você vai conquistar a sua vaga e vai estar mudando a sua vida. Tá tranquilo? Novamente, encerramos mais um capítulo aqui. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço, um cheiro no tutiço. Aqueles que eu não encontrar até lá, sucesso na prova, mas não deixe de estar conosco, tá? No sábado de véspera aqui, faça uma boa prova, não esquece lá de levar todo esse material. Forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.